Roberto, obrigado pela tua presença aqui no Modo Avião, agradecer por estar conosco aqui no nosso podcast. Michel, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. Roberto, quero, antes de mais nada, que, para quem não te conhece, a gente tem aqui no Modo Avião muitas empresas e profissionais, inclusive de fora de Curitiba, né, de fora do Paraná. Quem é o Roberto? Bom, meu nome é Roberto Ribeiro Pimenta. Eu sou natural de Minas Gerais, mas por um convite feito há alguns anos atrás, vim para Curitiba para um projeto temporário. Esse projeto de 2 anos, já são mais de 25 em Curitiba. Acabei optando em ficar por aqui e aproveitar da cidade aqui, que tem muito potencial, e ainda na época muito jovem, pensei, momento certo de ficar por aqui e tentar alguma outra área, alguma outra atividade. Sou formado em administração de empresas. Por essa empresa que vim chegar aqui no Paraná, eu trabalhava na área de logística, então acabei fazendo especialização em logística empresarial e achei que meu futuro era nessa área. Estava bem enganado, ainda bem que era jovem, então acabei depois trilhando outro caminho e vim parar na área imobiliária já há 23 anos atrás. Como é que foi esse começo no imobiliário para você? Como é que foi esse convite? Então, a minha história na área imobiliária, ela chega a ser curiosa, porque eu comecei de uma forma muito improvisada na Top Imóveis na época. Eu comecei ajudando num projeto que a empresa tinha naquela ocasião, que era a expansão da GVT, que acabou virando Vivo, Telefônica, e precisavam de um suporte, de um apoio. Como a esposa já trabalhava no escritório, já tinha uma relação com o escritório, por isso um início muito improvisado, muito simples, que era mais para ajudar num projeto. Quando eu percebi o potencial que tinha lá de se organizar os condomínios e a própria gestão da empresa como um todo, eu acabei entrando num acordo, e o que era para ser algo de poucos dias, iniciou-se então nessa fase toda a organização voltada para condomínios e da própria empresa. Legal. Bom, você falou da Top Móveis, essa empresa que você participa até hoje, né? E inclusive com outro formato, uma empresa que se desenvolveu muito ao longo desse tempo. Queria que você também explicasse um pouco o que faz da Top Móveis, agora Top Soluções Imobiliárias, né, Roberto? O que faz da Top uma empresa diferente, né, do que a gente tem aqui no mercado curitibano? Vamos pensar assim, nós temos um braço nosso que é imobiliário puro. Nesse braço é muito semelhante a qualquer outra imobiliária. A gente recebe um produto pronto, coloca ele na prateleira, que eu brinco, que é colocar ele na vitrine, né, pôr ele em anúncios, e vamos buscar o ocupante ou o comprador para esse imóvel. O outro braço nosso que se difere bastante é porque nós desenvolvemos produtos próprios. Então, desde sempre, a Top teve o foco em imóveis comerciais, com exceção de terrenos que podem ter uma destinação diferente. Então, na parte dos imóveis, principalmente lajes corporativas, foi um produto que a Top puxou esse carro lá atrás, identificando terrenos e chamando o grupo investidor local de Curitiba para que fosse ali construído um prédio para locação. Nesses projetos já inclusive como sócia nesses projetos, ou fazendo a meio de campo entre o proprietário, o grupo de investidores? No primeiro momento, só na intermediação, mas numa proximidade muito grande desses investidores, que são famílias que têm área, né, de investimento, área patrimonial. Então a Top faz a gestão e a administração desse patrimônio de algumas famílias desde sempre, desde que elas começaram nessa área imobiliária. Mas com o tempo a Top começou sim a ter uma pequena participação nos projetos, nos empreendimentos. E de novo assim, identificando o terreno, qual a vocação que ele teria e acompanhando todo o processo. Não só de definição de produto, junto com os proprietários, com os investidores, mas também identificando, acompanhando toda a obra, fazendo o pagamento, de repente, o financeiro de toda a obra, a gestão físico-financeira dessa obra e assim por diante. Então, colocando um pezinho ali na incorporação, né? Colocando um pezinho na incorporação, não tenha dúvida, e acima de tudo aprendendo muito a cada projeto, né? Então, ao longo dos anos, a gente tem um portfólio bem interessante. A gente começa pensando em Edifício Patriarca, que é onde é a nossa sede, na Rua Marechal Deodoro, esquina com Mariano Torres. É um prédio que já tem uma certa idade e ainda tem o seu charme pela construção dele, mas a gente vem trazendo alguns outros empreendimentos, como destaque especial, o Corporate Evolution. Fica ali junto do Hotel Pestana, para quem é de Curitiba sabe, uma torre corporativa, 1.300 metros quadrados de laje, clientes como ExxonMobil,
Então, a gente foi atingindo ao longo dos anos um nível de sofisticação nos projetos e nas entregas desses produtos, realmente que se confirma pelo nível de ocupante que nós temos. Quando você chega nesse nível de ter uma ExxonMobil ali, atendendo 40 países a partir do que eles chamam ali de BSC, que é um Business Support Center, que para estar ali, depois do checklist inicial, tamanho da laje e algumas características, você vai para um checklist técnico dessa locação, que é algo muito extenso. Então, se tem gerador de energia, se o gerador atende áreas comuns, como é que é o nível de inteligência dentro do prédio, aí você já puxa o BMS, que é o Building Management System, supervisão predial, que tem muita coisa controlada por computador. Então, essa sequência toda, esse pacote todo, cada vez, né, se aprimorando e ficando melhor ainda, e até fechar no último produto nessa linha, que é o Curitiba Office Park. Curitiba Office Park, que é um empreendimento que a gente pôde visitar agora no Cúpula Summit, né, Roberto? Isso mesmo. Então, dentro da oportunidade aí, a gente acabou sendo anfitriões ali, recebendo, né, um grupo, né, na pesquisa, num tour lá no prédio, justamente para mostrar um pouquinho dessa parte nossa da incorporação, de produtos diferenciados. Então, o pessoal pôde aí participar e acompanhar com a gente ali um pouquinho. Você falou aqui de uma série de funcionalidades, de sistemas dentro dos edifícios, que eu imagino que até para parte de quem esteja nos ouvindo aqui não seja exatamente conhecido. A gente vai explorar um pouco isso, mas eu queria voltar, porque você falou aqui de 2 exemplos, né, do edifício Patriarca, que é onde inclusive fica a sede de vocês hoje. Para quem é de fora de Curitiba, esse edifício fica numa área do nosso centro, né? O nosso centro mais clássico, mais tradicional, próximo do Teatro Guaíra, próximo da Universidade Federal, nossa primeira Universidade Federal. E aí, quando o Roberto fala desse outro projeto dentro do Hotel Pestana, né? Anexo, na verdade, né? Ao Hotel Pestana, essa laje corporativa, já estamos falando do bairro Batel, que já é uma outra região da cidade. Durante muito tempo, o nosso bairro aqui considerado mais nobre, né? E aí, quando a gente olha para essa evolução dos produtos, isso obviamente veio acompanhado de uma evolução do posicionamento da Top enquanto imobiliária, né? A gente mencionou ali que nasce como Top Imóveis e depois se transforma, né, em Top Soluções Imobiliárias. E você falava antes que isso foi, inclusive, fruto de uma observação que vocês tiveram dos próprios clientes, né? Conta um pouco para mim sobre isso, como é que foi esse processo? Nós tivemos 2 momentos mais específicos da Top que a gente chegou a fazer um trabalho gravando depoimentos de clientes. Então, há muito mais tempo atrás. E em 2022, contratamos uma agência e a gente quis dar uma atualizada nisso. E foi algo simples, mas no sentido de sentar com vários clientes, sejam eles proprietários de imóveis, ou sejam eles os inquilinos ou os compradores de áreas. E aí faziam-se perguntas, e o que acabou sendo muito comum de respostas para esse trabalho feito era de que a gente ia além de uma simples entrega de um produto que já estava pronto. A gente acabava resolvendo muitos problemas e acabava se criando soluções onde às vezes não existia inicialmente. E aí, por isso, a gente entendeu que era importante a gente se posicionar melhor no mercado. E aí, essa mudança de marca veio acompanhando isso. Vou te dar exemplos só para ilustrar um pouquinho. Há muitos anos atrás, Kraft Foods, na época, precisava de uma sede, de escritório, enfim, e não se tinha produto em Curitiba para atender. A Top, na ocasião, identificou um imóvel na Kennedy, aqui em Curitiba, que seria um mini shopping center, e converteu esse produto para ser uma sede corporativa da Kraft. Nós tivemos há uns, talvez 5, 6 anos atrás, algo parecido, um strip center, strip mall, que estava em fase final de construção para umas 7 a 9 lojas. E na época eu estava atendendo a HDI Seguros. E a gente converteu o que seriam várias lojas num modelo de um ocupante único para atender HDI, e que estão lá até hoje. Então, esse tipo de coisa é o produto que a gente casa e às vezes acaba de ajustar o produto para que ele atenda o cliente. Pegar um gancho no que você fala, porque quando a gente fala em ajustar o produto e esse perfil de cliente, a gente já falou aqui de ExxonMobil, já falamos de Kraft,
é um nível de demanda muito específico, né? Não estamos falando de uma sala maior ou menor para a diretoria, de tamanho de pé direito, trata-se de outra coisa, vai num nível de detalhamento para atendimento a critérios e padrões de qualidade que essas empresas precisam cumprir e que, diga-se, ao longo dos últimos anos, inclusive, também foram se transformando, porque novas normas foram sendo incorporadas do ponto de vista da sustentabilidade, de eficiência energética e tudo mais. Então, parece simples, né? A ideia de adaptar um imóvel para atender o anseio de uma grande empresa dessa, que vem com um briefing bastante completo, creio eu, né? De critérios a ser atendidos, mas existe um nível grande aí de trabalho, de esforço dedicado para que essa adaptação seja feita. Faz sentido? Claro que faz. E o que acontece, a gente costuma dizer que são as lições aprendidas. Então, em cada cliente atendido desse nível, né, de cliente de maior nível de exigência, a gente aprende mais um pouquinho e vai registrando aquilo para que um próximo produto já tenha esse algo a mais. Inclusive, assim, eu tenho uma certa crítica, mas é algo muito pessoal, não é da Top, isso é meu, de que o mercado, qualquer tipo de imóvel de prédio comercial se chama-se prédio corporativo. Aqui tem uma laje corporativa. Isso eu digo, eu não concordo muito, porque quando você está acostumado com esse nível de exigência que está relacionado com corporações, que são grandes companhias, elas naturalmente exigem uma série de itens e requisitos técnicos, como você disse, justamente que não são iguais e não acompanham a mesma coisa. Um prédio de menor tamanho, que ele é voltado para várias atividades e até mesmo para profissionais liberais. Não é que eu estou dizendo que um é melhor do que o outro. O que eu estou dizendo é que são produtos diferentes. São categorias diferentes. Perfeito, né? Para demandas diferentes. A minha crítica é chamar qualquer tipo de prédio comercial de prédio corporativo e qualquer tamanho de laje corporativa. Então, acho que na nossa opinião como um todo não seria bem nessa direção. E eu somo ainda que o aprendizado ele se deu no atendimento, claro, da parte comercial, de entender o cliente, entender os produtos, mas também de acompanhar a operação desses prédios. Então, nesses empreendimentos que eu citei, que coincidiu com o meu início na Top, fazendo a gestão dos prédios e atuando como síndico profissional, a gente foi entendendo as dificuldades do dia a dia. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, porque também foi algo que nos chamou a atenção durante a visita. Então, vocês não apenas estão lá junto com esses investidores desenvolvendo esse produto, conseguindo, né, angariando os clientes para garantir a ocupação dessas lajes, mas inclusive atuando como síndico desses espaços durante, inclusive, um período razoável de tempo, né, Roberto? Sim. Eu fui síndico 14 anos seguidos, assim, na minha parte, quando eu comecei na Top. O ser síndico é ter o olhar do dono dentro do empreendimento. Perfeito. É chegar no prédio meio que procurando defeito mesmo. É olhando para cima para ver se a lâmpada está acesa, é olhando para o chão para ver se ele está limpo, se não tem alguma trinca que apareceu. Então, é nitidamente assim, tendo esse olhar do dono, para a hora que, de fato, o dono vá até o prédio, o empreendimento, ele não perceba muita coisa errada. Agora, o curioso, Michel, é que assim, quando eu comecei nessa área, eu sentia uma necessidade muito grande de conhecimento. E não achei em Curitiba, na época, não se tinha, assim, prédios, ou tantos prédios com esse nível de especificidade. Comecei para São Paulo para eventos. E nisso eu fui 10 anos seguidos para São Paulo, pelo menos 2 congressos anuais em São Paulo, voltados para a área de facilities, que era a área que as grandes companhias, as corporações em geral, em algumas tem até o encarregado dessa área, o diretor dessa área, e eu fui participar de eventos para captar um pouco mais de conhecimento. Entender o que era a dor desses caras, o que estava sendo discutido ali. Isso, e aí entender cases, reforma do Serasa em São Paulo que aconteceu, um case belíssimo que eu pude, na época, ver uma palestra sobre isso. Então, e assim foram vários temas que foram agregando esse conhecimento. De tanto ir para São Paulo, tanto conhecer pessoas lá, na época foi natural, eu tive convite da Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, e fui diretor regional aqui em Paraná por alguns anos. Um tempo depois, algumas pessoas também conhecidas me chamaram, me convidaram para a Cornet, que é Corporate Real Estate Networking. Essa já é uma associação americana, ligada na área imobiliária, mas que tem um guarda-chuva também mais voltado para facilities. E, enfim, aí o que era a ideia?
criar eventos, criar algumas coisas que pudessem acontecer aqui, para que a comunidade fosse se juntando aqui e tendo essa massa crítica, essa expectativa de mais eventos. Fizemos algumas palestras, alguns eventos, mas aí depois acabei não conseguindo dar sequência nesses projetos. Com isso, o que foi muito importante, passado algum tempo de atuação como síndico e nesses eventos, naturalmente eu comecei a participar dos projetos de desenvolvimento de novos produtos. O que era isso? Imagine ainda no terreno, projeto sendo feito, e aí vinha para a mesa, e eu tinha uma participação que era, por onde entra a carga e descarga? Por onde sai o lixo? Eu comecei a trazer provocações que eram frutos da experiência como síndico. Uhum. Então, assim, de uma forma, inicialmente feito só em casa, só para os produtos de casa, cheguei ao ponto, para você ter uma ideia, de receber um convite da Laguna, do Gabriel Raad, para ser o consultor facilities deles no Iguaçu 2820, que é um belíssimo empreendimento em Curitiba. E o Gabriel, na época, me ligou, eu preciso de uma proposta. Eu falei, a gente não vende esse serviço, a gente não sei nem cobrar, não sei nem como é que a gente faz isso. E não teve jeito, que o Gabriel é parceiro e tivemos que atendê-lo. E depois ele acabou me comentando como foi bacana. E o convite veio através do escritório de arquitetura, Barros Chiavon, que é um dos maiores desenvolvedores de produtos em Curitiba hoje, bem fácil, porque eles já tinham participado de reuniões nossas. E aí, entendendo que essas perguntas básicas, porque assim, por onde que entra a carga e descarga parece simples, mas não é. Uma grande companhia, quando faz uma compra de material de escritório, por exemplo, chega uma van e começa a descer caixas e caixas de papéis, de produtos. Chega qualquer mesa e cadeira que precisa chegar para substituir, chega um lote com algumas quantidades disso. Então, é algo que no dia a dia você já tem que estar preparado e sabendo por onde vai entrar. Porque senão daqui a pouco você começa a quebrar todo o sistema de segurança, todo o protocolo de segurança. O que vai, inclusive, gerar atrito, né, com esse teu cliente que vai estar ocupando os espaços. E à medida em que você não tem essa informação, a chance de você também desenvolver um produto equivocado, ainda que num nível de detalhe como esse, que, de novo, pode parecer pequeno perto de uma grande construção, mas para quem ocupa ele lá no dia a dia é o que vai fazer diferença entre ele ter uma experiência, né, de inquilino ali adequada ou criar um atrito, né? Não tenha dúvida. O próprio 2820, eu me lembro bem do Flávio, numa conversa, o Flávio Schiavon, a gente numa conversa bem informal, e ele me trocando uma ideia sobre o projeto. E, inicialmente, o prédio tem uma área de eventos que ele pensou, enquanto desenvolvedor do projeto, que o prédio poderia ser um monousuário, e essa área teria ali o acesso exclusivo, praticamente para quem já estava no prédio. Aí eu trouxe a provocação, e se virar vários inquilinos, e acima disso, essa área começar a fazer eventos para um público externo. Aí, na época, eu fiz uma sugestão, que não me lembro bem qual foi, só lembro que ela foi muito simples, perto da solução que ele deu, que foi muito melhor. Então, a solução não fui eu que trouxe, foi ele como desenvolvedor do projeto. A minha provocação na época ajudou a melhorar o produto. Essa que é a questão. E por isso que foi até muito natural, inclusive, vindo desse desenvolvimento desses projetos, e aí colocava-se planta na mesa e vamos falar de CFTV. Então, aonde você ter câmeras? Você pensa num prédio tradicional, você enxerga câmeras no hall de entrada, no elevador, e às vezes com um sistema lá de 16 câmeras, você cobre o prédio inteiro. Quando vai para esse nível de prédio corporativo, a gente chega a ter mais de 100 câmeras no prédio. Até porque aí áreas críticas passam a ser também o acesso para a caixa d'água, o acesso para a cisterna, o acesso para a parte de energia. Porque uma empresa como o Exxon, para atender esses 40 países, ela tem que ter certeza de que não vai ter chance de alguma coisa boba atrapalhar a vida deles. Eu estou traduzindo de uma forma muito simples, mas é isso. Mas que no fim das contas a gente tá falando o quê? Quando você diz de uma vigilância da cisterna, garantir que de repente não entrou um bicho ali, soltou uma peça ou alguém passou lá por engano. E se você não tiver um sistema de vigilância e de monitoramento que consiga aferir isso rápido, né? Imagino que muita gente que está nos ouvindo aqui já deva ter passado por situações aqui até em manutenção de imóvel residencial alugado. Claro. Quantas vezes aquilo que entra no setor de manutenção como uma coisa de difícil aferição tem uma raiz lá mais simples por uma falta de um sistema que permita, né? Esse acompanhamento. Só que aí quando a gente leva isso para uma
grandeza de uma operação gigantesca, de uma multinacional, cada segundo perdido é eficiência sendo colocada à prova. Né? É bem isso. Por isso que esses empreendimentos, no caso lá do Corporate Evolution, a gente chega a ter quase que um SLA, que seria a sigla para um acordo de níveis de serviço, isso em inglês, mas que seria o padrão que o condomínio tem que entregar de resultado para vários itens. Então, um exemplo, o prédio tem um limite máximo que ele pode ficar sem água nele na caixa d'água. Esse item específico, a gente tem que fazer todo um estudo para ver o que pode ser necessário para cumprir isso. Então, pode ser que a nível de equipamento, você tenha que pôr um equipamento em redundância, para que, se uma bomba falhar, eu tenha a segunda bomba, ok. Isso está monitorado nesse BMS, que está dizendo qual é o nível da caixa d'água, e se ele não tiver com o nível certo, já no nível médio, ele me gera um alerta para que eu tome providências. No caso de não fornecimento da companhia, né, da concessionária de água, como é que eu faço para pôr água no prédio? Então, é um caminhão-pipa que ele vai chegar, ele vai encostar onde, qual que é a distância da caixa d'água, eu tenho caminho para levar uma mangueira e abastecer. E assim você tem que gerar todo um caderno de emergência, um caderno de operações, para que se cumpra esses itens. Qual que é o resultado disso? O funcionário chega no banheiro, ele aperta o lavatório e tem água. Independente da condição da porta para fora do edifício que Justamente. Possa prejudicar, né, essa experiência lá na ponta. Justamente. Por isso que eu disse, é um nível de exigência. Né? E quando a gente começou a desenvolver esse empreendimento em Curitiba, não se tinha em Curitiba lajes desse tamanho, de 1.300 metros, com piso elevado, com toda a riqueza que ele nasceu de materiais, de inteligência. E aí, só que aí o prédio, em pouco tempo, em menos de um ano, ele estava lotado e praticamente ficou lotado dessa vida toda dele até agora. De novo, voltando para os projetos. Então, a gente foi aprendendo e aí trazendo para os projetos. Quando chegou no Curitiba Office Park, dentro do escritório, além do Eduardo Schumann, que é o nosso fundador, é o mentor e um dos principais desenvolvedores de todos esses grandes empreendimentos, então é uma grande inteligência ali que nós temos. Ele, junto com proprietários, fazendo desenvolvimento, junto com toda a equipe de desenvolvimento, de arquitetos e engenheiros, e aí eu participando nessa coisa da visão da operação do prédio. Começou a ser natural que, antes mesmo do nosso comercial, vir a ter um conhecimento mais profundo do produto, quem tinha era eu junto com essa turma. Então eu comecei a participar com o Eduardo dos eventos. Que já tinha uma base ali de conhecimento enriquecida há muito tempo. E muita coisa já estava na memória, porque de tanto ver projetos e ver as plantas, os pavimentos todos e tudo mais, de saber onde ia a câmera, onde é que ia controlar o acesso, para ver toda a operação, foi muito natural para mim ter esse conhecimento e comecei a participar e vender o produto. E aí foi o pé que eu coloquei no comercial que não teve como tirar mais. Então, aí naturalmente tive que combinar com o Eduardo e a estrutura nossa de que eu teria um tempo ainda como síndico para transferir algumas coisas para alguém, mas aí eu fui com os dois pés para o comercial, porque vender o produto, quando você tem essa noção, esse conhecimento de fato do balcão para dentro, me facilita muito. Né? Até porque, e aí eu queria explorar um pouco o perfil desses clientes, né? A gente está falando de uma venda muito diferente, né? Não é o dono da empresa que você vai falar com uma diretoria, com uma pessoa, como você disse, de facilities. Como é que é esse processo? Como é que chega a demanda de um cliente como esse e em que nível de tratativa que se dá? Porque é uma venda de fato muito mais complexa, né? Muito mais. A gente tem nós temos um relacionamento com o mercado em São Paulo muito bacana com os grandes players imobiliários. Além, lógico, dos nossos parceiros imobiliários de Curitiba região. Até pelo tipo de produto que a gente tem, é muito natural algum colega, algum corretor ou outra imobiliária nos contactar e dizer, tem um cliente para esse produto. Ou nos traz a demanda. Eu tenho uma demanda de um cliente com tais características para a gente atender juntos. Mas a venda, ela é muito técnica, porque num primeiro momento, satisfazer os itens principais, que são, se tem tamanho da laje, se tem a área mínima que você precisa, se tem a quantidade de estacionamentos, isso já está num link inicial de um anúncio ou num teaser, assim, no material básico inicial, que já está respondendo esses itens. E aí então começam as visitas técnicas.
Para você ter uma ideia da evolução que a gente conseguiu, né, de aprendizado e tudo mais, o Curitiba Office Park, ele atende norma americana para alguns itens, e um deles é rota de fuga. Porque a norma brasileira exige, a partir de um tamanho de laje, você tem que ter uma quantidade de escadas de emergência. Então, um exemplo, numa laje que nós temos lá no Curitiba Office Park de aproximado 2.400 metros quadrados, em única laje, precisaria ter na norma brasileira 3 escadas. A norma americana entende que você tem que ter no mínimo, nesse caso, nós temos 3 rotas de fugas diferentes. Então, essas escadas não vão convergir todas elas na recepção do prédio. Uma vai sim recepção, portaria, outras 2 externas em sentidos diferentes. Porque senão tu tem uma concentração ali de pessoas, lajes corporativas, estamos falando de grandes escritórios com muitas pessoas lá dentro. Isso mesmo. Acaba afunilando numa situação de emergência. Isso mesmo. E aí você vê que nisso, pode ser que em outro momento, no checklist de uma ExxonMobil, eles adorariam, por ser também uma empresa americana, que a gente tivesse no Evolution as 3 rotas de fuga. Isso não foi possível atender, mas ficou como lição que a gente poderia melhorar num próximo. Imagino que, inclusive, muitas vezes vocês devam ter ficado ali no quase pelo não atendimento a um critério muito específico. É possível. Né? Agora, quando você está nesse nível, como nós estamos com a Electrolux, nós temos empresas lá como a Sascar, que é o Grupo Michelin, Electrolux, que tem 4.000 metros quadrados hoje, em um andar e meio somente. Então, conseguem pôr ali facilmente, no caso da Electrolux, dá para pôr facilmente 700 pessoas trabalhando em um andar e meio. Mas graças a toda a esse pacote, esse recheio, né, que a gente consegue entregar ali. Queria que você comentasse um pouco, você falou aqui, Roberto, sobre essas parcerias com os investidores para desenvolvimento de produto. Queria que você explicasse um pouquinho quem são essas empresas, né? Que são grupos de investidores, são incorporadores que já atuam em outra área, né? Desenvolvendo outros tipos de produto, eventualmente no residencial. Como é que é essa construção com esses parceiros para desenvolver o produto? A gente tem de todo estilo. Nós temos desde advogados, por exemplo, escritório de advocacia, que o negócio principal é sim ali a advocacia, mas a hora que começa a investir no ramo imobiliário, tem na top o teu braço ou o teu parceiro, né, em quem eles confiam para estar com a gente. Tem empresas que são empresas que já se tornaram empresas profissionais na área de investimento imobiliário. E ainda assim, tem uma relação muito próxima com a gente. Porque eu estou falando muito em lajes corporativas, mas, por exemplo, tem parceiros voltados para a área de galpões. Então, que tem, sim, o escritório sede deles, tem toda a inteligência deles, mas que também conta muito com o nosso apoio, seja em identificação de terrenos para fazer esse desenvolvimento, seja em palpites também, no sentido de o que já funcionou em outros locais. Então, o que nós já tivemos, experiências que foram positivas, que podem ser somadas ao que eles estão fazendo. E, principalmente, na parte comercial, que aí é identificar esse ocupante e trabalhar com ele. Porque quando você pensa hoje na área logística, grandes nomes que nós temos são, por exemplo, Mercado Livre. As últimas 2 mudanças do Mercado Livre em Curitiba fomos nós que fizemos. Primeiro foi para uma unidade de 2.700 metros aproximado, durou pouco tempo, porque eles estavam no crescimento absurdo, e nós já levamos para um espaço muito maior e um espaço fora de condomínio, porque pela característica deles, não funcionava estar em condomínio. Então é isso, cada cliente é a sua necessidade. Mas voltando à tua pergunta em relação a investidor, é isso, a gente não tem um tipo único específico, é bem variado. E pensando então nesse ocupante, como você diz, né, clientes como o Mercado Livre, como essas grandes empresas que a gente mencionou, como é que se dá essa relação da administração desses imóveis, né? Imagino que vocês também tenham aqui uma operação específica que foge do convencional de uma locação comercial, de um contrato de 30 meses com garantia. Como é que é essa formatação desse negócio para esse perfil de cliente de grandes empresas? Não foge muito, mesmo no caso corporativo, né, das empresas trabalharem e terem que apresentar algum tipo de garantia. Porque uma das principais diferenças que tem da locação comercial para a residencial é que na comercial o locador não pode pedir o imóvel. O residencial tem algumas questões, em alguns momentos o locador pode pedir o imóvel.
alega para uso próprio, ou alega não, né? Na verdade, ele pede para uso próprio, vamos pensar assim. Vai botar para venda com a opção preferencial para o inquilino. Isso, tem algumas questões. A lei do inquilinato, até para a proteção do inquilino, nesse caso, já cuidou disso. Porque senão, imagina o Michel vai lá, aluga um imóvel, coloca a cúpula com fachada, faz toda uma reforma, faz todo um trabalho, e aí poucos meses depois o proprietário bate na tua porta e diz, precisamos do imóvel. Poxa, e o investimento que você fez? Porque é comercial, você fez um investimento pensando na amortização disso com um prazo maior. Então, uma das questões da lei é justamente o proprietário, o locador, não poder solicitar o imóvel antes. Ele tem que cumprir o prazo do contrato, se o contrato estiver todo adimplente, certinho, por parte do inquilino. Mas aí, na contrapartida disso também, é natural ter multa por rescisão antecipada, ter uma garantia, alguns cuidados que são mais naturais e são normais de se exigir, né, mesmo para locações para grandes companhias. As garantias, nesse caso, acabam sendo no formato de um pagamento antecipado, de um aporte que é feito inicialmente. Hoje a gente tem trabalhado muito seguro-fiança. As companhias envolveram muito nesse sentido, as companhias que eu digo de seguro. Uhum. Então, Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial, são empresas que estão muito fortes nesse sentido. A nossa parceira corretora, entendo que é parceira de vocês também, que é a Sigafy. Sigafy, sim. Então, a Sigafy é muito parceira nossa, a gente faz todos os seguros nossos com eles, nesses de seguro garantia. Uma outra modalidade também é o título de capitalização. Então, esse aporte que você comentou, ele pode ser feito normalmente através de um título, porque aí a companhia terceira, como por exemplo uma Porto Seguro, que vai ficar com esse valor lá guardado e uma vez cumprido todo o contrato, quando ele é devolvido o imóvel, a locadora libera esse recurso que volta para o locatário. Uhum. E com uma correção de TR, não é bem uma aplicação muito vantajosa, olhando pelo lado financeiro, rentabilidade. Por outro lado, é um valor que ele volta para a conta da locatária no futuro. O seguro é como um seguro mesmo, vai pagar para não usar e não volta mais. Uhum. Mas ainda também no segmento corporativo, também é comum termos a fiança prestada por pessoa física ou jurídica. Obedecido a alguns critérios, a gente mesmo na Top tem muitos contratos com fiadores e todos vão muito bem, porque é uma questão do cadastro, o cuidado que a gente tem na hora das exigências desse cadastro. Mas também uma boa pessoa jurídica ou física, para nós, é sempre bem-vinda como fiadora. Perfeito. Com relação à administração, né, desse contrato, também segue o que seria um padrão de taxa de administração que a gente tem nos contratos de locação? Sim, a gente tem uma taxa mais ou menos padrão aí próxima do mercado. É claro que algumas negociações especiais, às vezes cabe um olhar diferente para isso. Tem uma questão que a Top, a gente não vincula e não obriga que tenha a administração desse contrato conosco. Até porque nesse segmento, como eu comentei, que tem muitas incorporadoras, investidores locais, que eles têm uma estrutura própria, a gente trabalha o imóvel dele, e a hora que finaliza o processo, entrega o contrato com a documentação, tudo para a gestão deles mesmo. Isso é uma característica nossa. Monta a operação do negócio, traz essa empresa para ocupar, mas a gestão, a manutenção disso é feita pelo próprio cliente quando existe essa estrutura, né? Isso mesmo. De gestão. O nosso modelo de negócio, assim, e nosso foco voltado para o comercial, para o corporativo, ele nos exigiu também, ao longo do tempo, a gente ter esse entendimento que, muitas das vezes, o nosso olhar tem que estar mais voltado em resolver, e não olhar para o próprio umbigo de querer trazer tudo para dentro. Uhum. Então, se você pega... muitas imobiliárias, no geral, no mercado, costumam, inclusive, em negociações especiais, em contratos de locação, que envolvem carência de aluguel e tudo mais... Às vezes até recebem primeiro um primeiro aluguel, que vira a taxa da imobiliária, depois sim corre a carência e aí o proprietário começa a receber lá na frente. A gente já se posiciona de uma forma mais próxima do proprietário. Então nós já fizemos locação que teve 12 meses de carência e a nossa comissão foi paga no 13º mês. Então a gente primeiro corre as negociações especiais, a gente recebe depois junto com o proprietário. Uhum. É justamente na característica de não passar nossos interesses na frente dos demais.
e também não sermos tão ansiosos com a questão de recebimento. A gente adotou isso como padrão. São relações de longo prazo, Sim, né? sim. Pode-se, entre aspas, perder algo aqui, mas está se construindo uma rede, como você disse, inclusive, que vai te gerar mais negócio lá na frente. Sim, né? e a gente gera uma carteira, uma hora isso vence. A data, se você marca, uma hora ela chega. Então, é só esperar ela chegar, tá tudo certo. Roberto, a gente está caminhando aqui pro final dessa entrevista e eu queria colocar um tema novo para você, que é o seguinte. Na visita que nós fizemos ao Curitiba Office Park, a gente pôde conhecer essa sala de operações, né? Chama muita atenção. Pessoalmente, eu nunca tinha visitado uma operação como essa, de poder ter um dashboard que visualiza ali em tempo real, né? Consumo de água, consumo de energia, sistemas de segurança. E me chamou muito a atenção tanto o cuidado no desenvolvimento do produto, como também a gestão da eficiência energética desses empreendimentos. E a gente sabe que esse ponto da eficiência energética, ele passou a ter maior valor para essas grandes companhias, muitas das quais precisam lá prestar contas em relatórios de sustentabilidade, tem metas no nível global, né, corporativo também para atingir. E, de outro lado, a gente tem aqui, sobretudo em face agora dessa recente tragédia no Rio Grande do Sul, um momento em que essa discussão, a gente passa a trazer ela para os imóveis residenciais também, um momento em que a gente precisa olhar para o mercado imobiliário de uma forma que ele adote uma nova postura no que diz respeito às mudanças climáticas. E dentro da nossa área, a eficiência energética, a busca por eficiência energética é um dos grandes pontos. Como que você vê que o mercado residencial pode aprender com o corporativo e encontrar formas viáveis, obviamente, porque a gente está falando de tecnologia nova, de uma forma diferente de desenvolver produto, mas como que o residencial pode aprender com o corporativo para construir casas e apartamentos com mais eficiência energética? Michel, é uma boa pergunta, porque assim, a gente aprendeu, no caso do Curitiba Office Park, que tem certificação LEED nas duas torres. Lá nós temos um primeiro empreendimento que é um Gold Silver e depois um LEED Silver. LEED Silver. E depois na outra torre é um LEED Gold. Então, para quem entende do LEED, que é um selo americano, realmente, uma das principais vertentes, um dos principais fatores que você tem que atender é a eficiência energética. Ilustrando um pouquinho, como é que a gente consegue essa eficiência num prédio desse padrão? Temos que usar vidros especiais, que é um vidro que deixa a luz entrar para o ambiente, mas ele retém um tanto do calor, né, para o lado de fora, porque aí naturalmente você vai precisar de menos ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem que ser mais eficiente, tem que ser um ar de melhor eficiência justamente no funcionamento dele. Então, o ar-condicionado usado é um VRF. Ele tem o funcionamento dele vai sendo demandado à medida que o ambiente precisa, ele vai sendo demandado da unidade externa, que é uma condensadora, em etapas. Então, se a gente pensar no ar-condicionado split, que a gente está mais acostumado até no ambiente residencial, você tem uma unidade externa condensadora e a interna evaporadora. No VRF é uma evolução disso, é um equipamento desse numa escala maior e de forma que você tem lá fora uma condensadora que você pode pendurar várias evaporadoras. Então esse equipamento vai trazer eficiência pela própria dinâmica que ele foi constituído. Ele é um investimento mais alto sim, mas ele tem que estar combinado com outros fatores na própria construção. Então, o que eu vejo já existem algumas construtoras também certificando o LEED nas construções. Nós temos outros meios também que ajudam, por exemplo, ambientes que você tem um terraço em cima. Se você usa um jardim sobre esse espaço, também vai transferir menos calor para o ambiente. Então, são medidas, em alguns casos, até simples, mas que podem trazer resultado. Como, por exemplo, no Aroeira Office Park, que é outro empreendimento, que ele tem tijolo duplo no perímetro dele, com algum vão mínimo ali que seja, mas então ele cria um isolamento na própria alvenaria muito maior. E aí você veja, estamos falando de uma técnica construtiva, não estamos falando de uma super tecnologia, de um equipamento inacessível. Justamente. Então, até na própria escolha de materiais, eu acho que é algo que merece ser olhado. Porque, de repente, se na engenharia, eu não sou engenheiro, aí me permito falar alguma bobagem aqui, mas se na engenharia um fechamento de perímetro, o invólucro ali de um prédio, poderia ser feito com um tijolo X mais fino, isso e aquilo. Mas e se eu colocar, então, 2 tijolos?
E aí deitados, enfim, eu engrosso um pouco mais isso de forma que eu crio esse isolamento natural. Eu vou precisar de menos ar-condicionado dentro. Nós temos que pensar normalmente nos vilões de energia elétrica, que tem a ver normalmente com temperatura. Né? E no caso o ar-condicionado é um dos principais itens. Eu acho que em termos de geração de energia também, é algo que precisa ser mais desenvolvido, mais pensado. E principalmente, eu acho que a nível tanto residencial quanto comercial, o que precisa ser pensado normalmente também é sobre o tamanho dos empreendimentos. Porque alguns empreendimentos já nascem tão pequenos que ele naturalmente, eu acho que ele não tem muita força para desenvolver depois ou para buscar soluções. Então, é algo que merece uma atenção. Tem um desafio de um dimensionamento muito preciso. Sim. Que consiga atender alguns parâmetros novos aí que o mercado seguramente vai precisar olhar mais, né? Isso mesmo. Maravilha. Roberto, quero te agradecer pela sua participação conosco aqui no Modo Avião. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, espero ter contribuído de alguma forma e ficamos à disposição, sempre que precisar. Até mais. Até.